pessoal, eu sou o Mago Clóvis e hoje iremos contar a história da independência do Brasil. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo e mostrar uma linha de acontecimentos de 300 anos para nós vermos como se formou o Brasil colônia e o desejo de independência pelo povo brasileiro. É importante começar dizendo que antes dos portugueses chegarem em 1500, existiu em nosso território cerca de 5 milhões de índios, de diversos povos, como tupiniquins, tupinambás, tamoios e guaranis, que viviam no litoral. Nessa época, os índios chamavam a região do descobrimento de Pindorama, que significa em tupi, espetáculo das palmeiras. Ao lado podemos ver uma obra do pintor brasileiro Elon Brasil, especialista em pintar os povos indígenas. É importante também dizer que hoje vivem no Brasil cerca de 900 mil índios, muito menos que em 1500. A chegada dos portugueses ao Brasil começou quando Dom Manuel I, o Venturoso, nomeou o navegador Pedro Álvares Cabral para chefiar uma expedição às Índias em 1500. Pedro, quero que tu vastes a Índia, mas antes dá uma passadinha lá daquela terra em que só eu e você sabemos. Quero, Vossa Majestade, vou fazer isto. Em 22 de abril de 1500, 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral avistaram um pedaço de terra e a batizaram de Monte Pascoal. Meu Deus! Terra à vista! Quando mais próximo desse monte, perceberam que se tratava de uma faixa de terra e deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas quando desembarcaram, viram que era uma grande descoberta e passaram a chamar de Terra de Santa Cruz. Vários nomes foram dados a esta terra, como Terra do Papagaio, mas a partir de 1527 chamaram de Brasil, por causa da árvore pau-brasil. De 1500 a 1533, os portugueses só vinham ao Brasil para buscar o pau-brasil e trocavam esse produto retirado da Mata Atlântica pelos índios para ser vendido na Europa, para atingir tecidos. Essa planta tinha no caule uma cor avermelhada. Esse período é chamado de pré-colônia e a economia com o ciclo do pau-brasil. Depois desse período, Portugal começou a temer que o Brasil fosse ocupado pelos franceses ou por outras nações. Assim, decidiu colonizar o Brasil através das capitanias hereditárias, doando faixas de terras para serem exploradas, principalmente na produção do açúcar. O nosso jornalista, o ET Coach, irá entrevistar João III, o rei de Portugal. Estou aqui em Portugal e irei entrevistar João III, o rei. Esse sistema de capitanias impediu as invasões dos franceses, mas não está dando certo. Não consigo cobrar os meus impostos. Está uma bagunça. Preciso de uma grande ideia para organizar essa situação. Para resolver esses problemas, o rei de Portugal, em 1549, criou o governo geral para administrar todo o território. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza e a sede do governo em Salvador, como a primeira capital do Brasil.
Nessa fase, o litoral do Nordeste brasileiro passou a ser um grande produtor de açúcar. Esse período foi chamado de ciclo do açúcar. Em 9 de maio de 1624, uma esquadra de 26 navios e 3.400 holandeses invadiram a cidade de Salvador. E foi dessa região que os holandeses invadiram com o objetivo de controlar as áreas produtoras de açúcar. Várias cidades foram atacadas, como Salvador, Recife, Olinda, São Luís e outras. É importante lembrar que em 1637, sob o comando de João Maurício de Nassau, os holandeses fizeram muitas reformas na cidade do Recife, com novas ruas, estradas, pontes, edifícios, jardim botânico e muitos outros. Os holandeses ficaram em Pernambuco de 1630 até 1654. O engenho de açúcar ficava numa grande propriedade de terra, onde se plantavam a cana-de-açúcar. O senhor vivia na casa grande. As pessoas escravizadas que vinham da África trabalhavam mais de 16 horas por dia e dormiam na senzala. O trabalho era plantar, colher, moer a cana-de-açúcar e depois ferver o caldo para produzir o açúcar. Nessa época começaram a surgir os quilombos, que eram comunidades formadas no interior das matas para abrigar os escravos que fugiam das fazendas de engenho para viver em liberdade. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso. Durou quase 100 anos ao longo do século XVII. Foi construído na atual região do estado de Alagoas e chegou a ter cerca de 20.000 habitantes. Seu grande líder foi Zumbi, considerado o herói nacional. Foi morto em 20 de novembro de 1695, aos 40 anos. A expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares foi comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Em todo o período colonial, ocorreram várias revoltas contra a dominação da coroa portuguesa, sempre envolvendo a exploração econômica, a cobrança de impostos e o controle dos portugueses no comércio. É importante lembrar que todos esses movimentos foram importantes na formação do povo brasileiro e no desejo de independência de Portugal. Pessoal, aqui vamos apenas citar essas revoltas, mas quem quiser mais detalhes, deixe um recado aqui embaixo. Pretendo fazer alguns vídeos dessas revoltas em breve. A revolta dos irmãos Beckman ocorreu no Maranhão em 1684 e envolveu a crise do açúcar e a exploração do trabalho escravo, indígena e africano. A Guerra dos Emboabas, do início do século XVIII, foi a disputa pela exploração do ouro entre os bandeirantes paulistas contra os portugueses e pessoas de outras regiões. A Guerra dos Mascates, de 1710, envolveu os senhores de terra de Olinda, produtores de açúcar, e contra os portugueses de Recife, que eram comerciantes que emprestavam com juros altos e controlavam o comércio local. A Revolta de Vila Rica, de 1720, também chamada de Revolta de Felipe dos Santos, envolveu a cobrança de impostos, chamado de quinto, que era 20% do ouro encontrado. A Conjuração Mineira, de 1789, também ocorreu em Vila Rica, e hoje chamada de Ouro Preto. Nessa época, havia uma grande revolta local contra a derrama, nome dado à cobrança forçada pela coroa portuguesa dos impostos. Um dos principais líderes desse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, que foi condenado, enforcado e esquartejado no dia de 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro.
Os objetivos da revolta eram obter a independência de Portugal, construir um novo governo, diminuir os impostos e criar novas fábricas. Eles não defendiam o fim da escravidão, pois a maioria dos revoltosos eram proprietários de escravos. A Conjuração Baiana, de 1798 a 1799, foi uma revolta que ocorreu em Salvador, envolvendo os colonos pobres, os forros e trabalhadores escravizados contra o elevado preço dos alimentos. Os líderes da revolta escreveram um manifesto com o objetivo de fim da escravidão, independência em relação a Portugal, melhoria dos salários e o fim do controle do comércio pelos portugueses. As cores da bandeira da revolta foram usadas à bandeira do atual estado. Descobertos e denunciados, os principais líderes da revolta, profissionais de origem humilde e popular, como os alfaiates, foram condenados e enforcados. A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817 e foi a última revolta importante do período colonial e atingiu as regiões de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. As causas da revolta foram a grande insatisfação popular, péssimas condições de vida, o aumento dos impostos e as ideias iluministas. Os revoltosos tomaram poder por 2 meses e adotaram medidas da Proclamação da República, liberdade de imprensa, implantaram os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o aumento dos soldos dos soldados e a manutenção do trabalho escravo. Participaram da revolta as elites locais, comerciantes, proprietários de terra, militares, juízes e artesãos, e muitos padres, por isso também chamaram o movimento de Revolta dos Padres. A coroa portuguesa reprimiu o movimento com tropas do Rio de Janeiro e Bahia. Dom João VI puniu os revoltosos com muita violência. 9 foram enforcados e outros arcabuzados. A bandeira de Pernambuco foi inspirada na bandeira dos revolucionários, criada por um dos líderes do movimento, o padre João Ribeiro, que se enforcou antes de ser preso. Depois desses 300 anos de Brasil colônia, com muitas revoltas e formação de um povo com vontade de ter sua independência dos domínios portugueses, 2 momentos importantes devem ser lembrados: a chegada da família real em 1808 e a presença do príncipe regente Dom Pedro no processo de independência. Em 12 de outubro de 1798, nasceu em Portugal Dom Pedrinho, filho do príncipe regente Dom João e da princesa Carlota Joaquina. O nome completo dele era Pedro de Alcântara, Francisco, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Meu Jesus Cristo, como é que ele escrevia o nome dele nas tarefas de casa? Dom Pedro passou sua infância em Portugal. Será que ele desde pequeno sonhava em ser um imperador montado no cavalo branco, como Napoleão Bonaparte? Acho que não, já que com o bloqueio continental, Napoleão ameaçou seu pai Dom João, caso ele não rompesse as relações com a Inglaterra. Como sabemos, Dom João não fechou os portos portugueses para os navios ingleses. E com o avanço das tropas francesas, a direção a Portugal decidiu mudar com toda a sua família, a nobreza e cerca de 10 mil pessoas para o Brasil. Assim, Dom Pedro chegou ao Brasil aos 10 anos de idade, onde passou toda a sua adolescência. Um dos fatos mais importantes para a nossa independência foi a vinda da família real do Brasil, em 1808. Com a mudança do poder da coroa portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, a situação política e econômica da colônia ficou mais dinâmica. Foram construídas muitas moradias, estradas, pontes e estabelecimentos comerciais.
a criação da Biblioteca Nacional, da Casa da Moeda, do Banco do Brasil, da Faculdade de Cirurgia, a abertura dos portos às nações amigas, o aumento da população e o fim da proibição da imprensa. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia ao ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 20 de abril de 1816, Dona Maria I faleceu. Com isso, 2 anos depois, em 1818, Dom João VI foi aclamado rei. Em 13 de maio de 1817, Dom Pedro casou-se por procuração com a arquiduquesa Leopoldina de Áustria, que só chegou ao Rio de Janeiro 7 meses depois. Tiveram 7 filhos: Dona Maria, Dom Miguel, Dom João Carlos, Dona Januária, Dona Paula, Dom Francisco e Dom Pedro, que no futuro se tornará imperador do Brasil. As ideias iluministas da Revolução Francesa e da Revolução Liberal do Porto, em 1820, ameaçaram a monarquia portuguesa. Os portugueses exigiram o retorno de Dom João para Portugal, que retornou no dia de 25 de abril de 1821, para participar da elaboração da primeira Constituição de Portugal. Assim, Dom Pedro foi nomeado príncipe regente do Brasil. Porém, a permanência de Dom Pedro não agradou muitos portugueses, pelas medidas econômicas que ele adotou. Portugal enviou tropas sob o comando do general Jorge de Áviles, para que Dom Pedro jurasse sobre as bases da Constituição e que retornasse a Portugal. A elite agrária, com receio de que o Brasil voltasse a ser uma colônia, perdendo as liberdades comerciais conquistadas, coletou 8.000 assinaturas para que Dom Pedro ficasse no Brasil. As assinaturas foram entregues pelo senador José Clemente Pereira. E em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro fez o discurso do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Logo em seguida, ao dia do Fico, em maio de 1822, Dom Pedro publicou o Decreto do Cumpra-se, que estabelecia que nenhuma lei portuguesa teria validade no Brasil, sem autorização prévia do príncipe regente. Mas o ato mais importante ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, chegando às margens do Riacho do Ipiranga, vindo de uma passagem por Santos, recebeu uma carta da imperatriz Dona Leopoldina. Nessa carta, elaborada por José Bonifácio de Andrade e Silva, tinha notícias de novas exigências de Portugal ao Brasil. Pausa para curiosidades. Vocês sabiam que um dos principais responsáveis pelo grito de independência nas margens do Riacho do Ipiranga foi um carteiro? Ele se chamava Paulo Emílio Bregaro. Hoje é nome de rua e o patrono dos carteiros que trabalham nos Correios. Em 1822, ele foi mensageiro convocado por José Bonifácio para levar uma carta contentando ordens de Portugal, para que o príncipe regente Dom Pedro retornasse a Portugal. Dizem os historiadores que José Bonifácio disse a Paulo Bregaro: arrebate e estafe quantos cavalos necessários, mas entregue a carta com toda a urgência. Vamos! Alguns meses depois, Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro até o estado de São Paulo. Ele até pousou em Santos, mas acabou decidindo ficar em São Paulo. Dom Pedro acabou parando em São Paulo porque ele estava com uma forte dor de barriga. O nosso repórter, o Mago Luciano, está no Riacho do Ipiranga e irá nos trazer mais informações. Bom, Clóvis, a gente não achou Dom Pedro por aqui, mas encontramos uma grande amiga dele, a Dona Mula. Ô, Dona Mula,
Você pode dar uma entrevista? Ah, depende, né? O que vocês estão fazendo aqui, com toda essa comitiva? E o príncipe regente, onde é que está Dom Pedro? Bem, isso é uma longa história. O príncipe comeu os peixinhos estragados lá em Santos. E agora ele deu uma paradinha para ir naquelas moitas, fazer as suas necessidades. Essa é a 4ª vez que a gente dá uma parada. Mago Luciano! O Dom Pedro está chamando a mula, ele vai fazer o pronunciamento! E no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro fez um pronunciamento. Independência ou morte! A independência foi apoiada pela maioria dos colonos ricos, grandes fazendeiros, comerciantes, a imprensa e a maçonaria. Mas não foi um processo pacífico. Algumas regiões resistiram, como Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina. A Guerra da Independência durou de 1822 até 1824. Dom Pedro organizou as tropas com navios e a contratação de militares, venceu e consolidou o território e a política do novo país. Em 1824, os Estados Unidos da América reconheceu o Brasil e em 1825, Portugal reconheceu o Brasil sob pressão dos ingleses. As consequências da independência do Brasil foram Brasil como nação independente, a construção da nacionalidade brasileira, a constituição da monarquia da América, o endividamento do país, o poder econômico com a elite agrária e grandes comerciantes, manteve-se com a mão de obra escrava e a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824. Sobre o endividamento, é muito curioso que o Brasil ficou independente, mas ficou com uma dívida de 2 bilhões de libras esterlinas para pagar Portugal, a título de indenização. Pessoal, essa história ainda não acabou. Em breve vamos fazer uma aula sobre a história da monarquia brasileira. Dê um like e comente se gostaram. E fui!